Chegamos agora no terceiro tópico da nossa lição da Escola Sabatina. Nesse terceiro tópico, vamos ver um pouquinho sobre os efeitos do vento na nossa vida. Jesus comparou o vento à ação do Espírito Santo, né? Então, vamos ver as evidências de um novo nascimento, da operação do Espírito Santo na nossa vida. Pergunta A. Como a atuação interna do Espírito Santo se revela externamente? Irmã Stephanie, é possível o Espírito Santo trabalhar no coração de alguém e isso ficar imperceptível aos olhos daqueles que convivem com essa pessoa? Impossível, ele tem as demonstrações, né? Porque quando o Espírito Santo ele atua, particularmente internamente, acabamos demonstrando isso. Com pais, a sua humildade influencia bastante. Você querer o bem para o seu próximo, isso demonstra que você está sendo usado pelo Espírito Santo. Então, automaticamente, acabamos revelando, né? Porque você muda, né? Ele molda o seu coração. Exatamente. Uma fonte purificada vai jorrar água pura. Se a fonte está contaminada, automaticamente a água que jorra dali Exatamente. vai ser uma água suja. E no momento que o Espírito Santo, então, transforma o nosso coração, isso vai se demonstrar, né? E vai se demonstrar, a irmã já mencionou externamente, né? Mas no nosso modo de falar, no que falamos, no nosso modo de agir, tudo será perceptível. Ninguém consegue esconder a transformação da sua vida. Há algum tempo atrás, alguns trimestres atrás, eu relatei para vocês uma experiência que eu li sobre dois jovens num país muçulmano, mas que começaram a ter o conhecimento acerca de Jesus. Esses dois jovens eram irmãos, mas um país muito restrito, onde se declarar cristão gera algumas reações sociais, inclusive familiares. Uma pessoa que se declara cristã, ela é expulsa de casa na melhor das hipóteses. Pode ser perseguido pelos próprios familiares e até mortos por esses ou por sua vizinhança. Então, esses dois jovens, um em algum momento começou a estudar a palavra de Deus, outro, no outro momento, noutra situação, começou a estudar também, só que eles temiam compartilhar essa experiência com algum familiar. Mas chegou um momento que ambos estavam com o coração tão transbordante pelo conhecimento acerca de Jesus e do Evangelho, que um deles tomou a iniciativa, né? Sem saber que o outro também estava conhecendo sobre Jesus. Ele convidou o irmão e disse: olha, vamos dar um passeio, vamos em tal lugar e tal, fazer uma caminhada juntos lá, num lugar separado, junto à natureza. E eles foram fazer aquele passeio, apenas os dois juntos, e quando chegaram lá, um deles abriu o coração e disse: olha, eu quero compartilhar algo que está acontecendo na minha vida. Eu comecei a conhecer sobre Jesus, e assim e tal, isso está mudando a minha vida, e eu precisava compartilhar com alguém em casa, mas eu estava muito temeroso em relação a isso. Mas chegou um momento que eu confio em você e estou compartilhando com você a minha decisão de me tornar um cristão a partir desse momento da minha vida. E o outro disse: sério que isso está acontecendo com você? Pois eu quero compartilhar com você que eu estou passando pela mesma situação e eu não sabia como compartilhar isso com alguém dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E ali um então revelou ao outro a decisão que tinha tomado em favor do Evangelho, em favor de Jesus Cristo. O Espírito Santo trabalha em nosso coração. Às vezes podemos até tentar esconder, mas isso acaba se tornando visível, né? Porque o jeito de ser muda, o que falamos, o jeito de falar muda. A nossa experiência é outra quando o Espírito Santo purifica essa fonte que é o nosso coração. Bom, anota, todas elas são importantes, mas uma frase aqui apenas para destacar. A pessoa afasta os pensamentos pecaminosos e abandona as más ações. O amor, a humildade e a paz substituem o ódio, a inveja e a guerra. A alegria toma o lugar da tristeza e o rosto reflete a luz do céu.
Portanto, se você vive com a cara fechada, sempre triste, peça que Deus trabalhe no seu coração, né? Porque às vezes está faltando um pouquinho mais de Deus, ou o Espírito Santo tomar conta de todo o seu coração. É claro, às vezes passamos por momentos bastante conturbados na nossa vida, né? Situações bastante difíceis, mas vamos buscar mais de Deus, vamos buscar mais nos altos céus. Com certeza teremos a nossa carga aliviada, teremos o nosso fardo diminuído nessa jornada rumo à Canaã celestial. Pergunta B. Quando é que alguém recebe a bênção da transformação? Quando ela confessa os seus pecados para com Cristo, né? Ele vai nos perdoar se nós confessarmos nosso pecado, porque se não confessarmos, não vai mostrar que nós realmente estamos arrependidos daquilo, né? Então, para recebermos essa bênção, só basta isso, né? Uma coisa tão simples que muitos de nós não fazemos. Exato. Tem uma frase da nota que diz assim: a bênção chega quando a pessoa se entrega a Deus pela fé. Achei muito bonito isso. E o que a irmã Stephanie estava mencionando faz todo sentido dentro disso que estamos vendo, de que existe um desenvolvimento gradual, né? Deus não nos entrega tudo assim e a gente já recebe uma carga enorme. Mas primeiro vem a convicção acerca do pecado, e aí primeiro vem o conhecimento acerca do pecado, daí nós nos tornamos convictos dos nossos defeitos e das nossas falhas. Aí vem a mensagem nos convidando ao arrependimento. Aí nós aceitamos essa mensagem e nos arrependemos. Aí vamos dando passo após passo. Cristo vem, faz morada em nosso coração, o Espírito Santo vem, faz essa limpeza, né, na nossa alma, mas é uma correspondência. Então, recebemos um raio de luz, vamos viver esse raio de luz. A luz aumentou, vamos viver essa altura. Recebemos mais luz e vamos progredindo desta forma, sempre nessa correspondência. Agora recebemos a mensagem: olha, somos pecadores e temos Jesus, que Ele é maravilhoso, Ele morreu para nos perdoar de todos os pecados. Tá bom, que bênção. Nossa, Jesus é muito amoroso mesmo. Morrer por uma humanidade pecadora, ingrata, etc. e tal. Até aí minha vida continua na mesma. Eu preciso entregar a minha vida. Senhor, transforme o meu coração, transforma a minha vida. Olha quantos pecados, olha quantas falhas. Purifique o meu ser, purifique a minha vida. E aí, ao fazer isso, ao dar esses passos, de fato, a obra de Cristo lá na cruz do Calvário fará sentido na minha vida, né? E aí seremos transformados. Enquanto não fazermos isso, é uma bênção na vida dos outros, mas não é uma bênção na minha vida ainda, né? Eu acho interessante também, eu acho bem importante comentar sobre isso, né? Que às vezes nós mesmos não reparamos os nossos pecados. Teve até uma lição, né, que disse sobre isso, né, que observamos tanto a vida alheia, né, que esquecemos da nossa. Então, para recebermos essa bênção e confessarmos os nossos pecados, devemos nos questionar também. Nossa, o que eu fiz hoje, essa semana? Eu errei isso. Então, você já fica atento para você não errar aquilo. E ficar atento do que aquele pecado que você cometeu, para logo quando você conseguir pedir perdão e confessar o seu pecado para com Cristo. Sim, exatamente. Volta aquele assunto que foi mencionado numa outra lição anterior, sobre a questão da consciência, né? Nós temos consciência das nossas atitudes. Às vezes nós não estamos nos ligando tanto a isso. Faz um pecado, depois chega no momento de oração: Senhor, perdoe todos os meus pecados. Mas eu cito a frase de uma forma tão mecânica que eu sequer lembro que pecados foram esses. Eu devo ter feito alguma coisa aí ao longo do dia que não foi do agrado de Deus, então, Senhor, perdoe meus pecados e tal. Mas essa oração, ela não no fundo do fundo, não é uma oração sincera e honesta. Porque ela é uma oração, ela é realizada de uma forma mecânica. São palavras que são ditas: agora, Senhor, perdoa o meu pecado. E aí vem na nossa mente aquele momento: olha, falei uma coisa que não devia, fiz naquele outro momento uma coisa. Senhor, mantenha isso sempre vivo na minha mente para eu não voltar a repetir essas coisas. É isso, né, que você está mencionando. De nós termos essa consciência para que, numa outra situação onde tudo encaminha para eu repetir o mesmo erro que cometi lá atrás, não,
sinal de alerta aqui, tal, o Senhor está no controle da minha vida, eu errei porque eu dei lado para isso, deixa eu sair por outro caminho, né? Na maioria das vezes é uma dificuldade que a dificuldade, né, que tem aquele, o pior pecado cometido é aquele que gostamos, né? Exatamente. Que a gente comete ele sem perceber. Exato. Então, às vezes, uma pessoa que costuma ser arrogante demais, ela às vezes é arrogante e nem percebe. Então, você falando com Deus, conversando com Ele, Ele vai te dar o alerta, entendeu? Ele vai enviar e vai te dar o alerta para você, opa, não posso ser arrogante nessa parte, mas não se influencia só na arrogância, em vários outros aspectos também. Exato. Muito bem. Nós queremos desfrutar da bênção de ter um coração transformado. Então, vamos batalhar por isso, né? Cumprir com aquilo que Deus requer de cada um de nós. Pergunta C. A que Cristo compara esse processo, irmã Stephanie? Ele compara com o fermento, né? Aqui na notinha diz assim: o fermento trabalha escondido na farinha para levedar toda a massa. Do mesmo modo, o fermento da verdade atua em segredo, em silêncio e inconstantemente para transformar a alma. Ele abranda e controla as inclinações naturais, implanta novos pensamentos, novos sentimentos e motivos. Com isso, ele estabelece um novo padrão de caráter, a vida de Cristo. A mente muda, as faculdades despertam para a ação em novas direções. O ser humano não recebe novas habilidades, mas aqui eles têm são santificadas. A consciência desperta. Recebemos traços de caráter que nos permite prestar serviço a Deus. Então, a atuação do fermento é sigilosa. Como se fosse numa massa de bolo. Vamos dar um exemplo de uma vez, uma experiência que eu trabalho, né? E teve uma vez que eu fui fazer um bolo e eu esqueci de colocar um pouquinho mais de fermento. Tava faltando um pouco, eu coloquei pouco fermento. E não foi só isso. Eu coloquei no forno e eu não lembro quem foi, não lembro, mas alguém abriu o forno. Então, dificultou esse processo. Então, a atuação do Espírito Santo, né? Ela não pode ser interrompida, porque se você interromper, para voltar, como que você vai restaurar um bolo solado? Fica difícil. É só fazendo outro. Então, é só fazendo outro. Então, é um processo que eu acho muito, muito legal essa comparação, porque faz total sentido. Temos que tomar cuidado para não interrompermos essa atuação, né? Do fermento da verdade, né? Que está dizendo aqui. Muito bom. Essas colocações, né, da interrupção. Você podia até ter colocado a quantidade certa do fermento, né, ali na massa. Mas daí você coloca ali, começa a assar, de repente você vai lá, abre para dar uma olhada e tal, daí o forno dá uma resfriada. Daqui a pouco, daí fecha, daqui a pouco abre. O processo fica sendo atrasado e nessa interrupção a massa finalmente chega no momento do assar, onde fixa no tamanho que está e pronto, né? E batuma o bolo. E na atuação do fermento da verdade, né, como diz, né? É praticamente o mesmo processo. Precisamos crescer, vamos assim dizer, né? Então, se interrompermos isso, não vamos crescer espiritualmente. E observando isso é bom, nós tomamos cuidado com as influências, que influenciam bastante, né? As pessoas à sua volta, isso pode ser como que fala? Interromper essa sua trajetória ali. Sim. Então, para sentirmos isso e mudarmos esse pensamento, devemos ter isso em mente, né? De não deixar que ninguém nos influencie para o caminho da verdade. Exato. É a questão da comunhão e estar sempre conectado com Deus, né? Na nossa jornada. Sem esse conecta, desconecta, conecta, desconecta. E num outro exemplo que Jesus dá no outro momento, que ele faz menção da videira, né? De ser um ramo, ou o exemplo de estar enxertado. No processo de enxerto, onde você coloca um caule de uma planta num outro tronco, se você, deixa eu tirar aqui para ver se já está criando ligação entre o galho e o tronco. Se você fica fazendo isso, o galho vai morrer certamente. O processo não se completa, né? Então, importantíssimo isso que foi apresentado pela irmã Stephanie. A continuidade, não ficar interrompendo o processo. Porque o interromper o processo significa que nós estamos dando margem para o inimigo.
E quem garante que numa dessas rasteiras que nós nos permitimos sofrer de Satanás, nós vamos conseguir levantar? É um risco muito grande que nós assumimos quando damos margem para Satanás nos derrubar. O que garante que vamos levantar depois? Então, é muito sério, mas que nós possamos permitir que o processo, uma vez iniciada, complete a boa obra que Deus quer operar em nossos corações. Amém.